Isso é bem legal, ó. Tá vendo? Ó. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Máquina. Hoje, a bordo do Mustang Mach-1, para trazer para vocês um pouquinho da minha vivência com o carro, contar algumas coisas porque o Mustang é um carro tão especial. Um carro muito especial para a indústria, dado que desde 1964 esse carro está em produção, e mais do que isso, um carro muito especial para mim. Primeiro carro zero que eu tive a oportunidade de ter na garagem em 2015, isso aconteceu na época que eu morava nos Estados Unidos. Fui um feliz proprietário de um Ford Mustang até o ano de 2018 e só vendi com dor no coração porque eu queria viver a experiência de ter outro ícone que é o Chevrolet Corvette. Então vivi muito a experiência do Mustang durante alguns bons anos usando como carro de dia a dia, e hoje quero compartilhar com vocês um pouco dessa minha experiência de quando eu tive o carro e quero comentar as coisas que eu notei de muita diferença nesse daqui, que é o Mach-1, um carro que já passou pelo facelift e o carro que em breve vai deixar o mercado por conta da nova geração que está chegando agora em 2023, que a Ford recentemente anunciou. E eu acho que talvez uma das primeiras coisas que torna o Mustang especial, e eu considero o Mustang muito especial ao lado do Chevrolet Corvette e do Porsche 911, porque são três carros que desde que nasceram continuam em produção, e são três carros que eu acho que são extremamente importantes, não só dentro do mundo dos esportivos, mas também trazendo aquele conceito, e acho que o Mustang é o que melhor representa isso, que é trazer diversão a um baixo custo. E quando eu falo baixo custo, obviamente eu não estou falando do Brasil, porque do Brasil nada é baixo custo, mas sim o conceito que esse carro nasceu nos Estados Unidos num período pós-guerra, que as pessoas estavam extremamente tristes, e a Ford decidiu fazer um carro de certa forma acessível para o mercado, para trazer mais felicidade para a vida das pessoas. E eu acho que assim fez, e assim foi muito quando eu tive o Mustang. Por diversos momentos eu lembro de parar em posto de combustível para abastecer e virem pessoas trocar ideia comigo, e principalmente gente de idade, para contar alguma história relacionada ao Mustang. E isso é uma coisa que aí você começa a entender. Em 2014 eu tive a felicidade de estar em Charlotte, quando teve a festa de 50 anos do Mustang, e lá também eu pude vivenciar um pouco do que é o Mustang para a indústria dos Estados Unidos, né? Hoje a gente vive num momento do mercado e do perfil dos consumidores, que os consumidores estão ligados cada vez mais em número, os carros estão cada vez mais rápidos, cada vez mais eficientes, e as pessoas querem saber qual que tem mais potência e qual que tem o melhor 0 a 100. E eu ainda sou um cara que eu quero saber qual é o carro que vai me colocar o melhor sorriso no rosto. E até por isso que eu vou pegar um trechinho de estrada, porque uma das coisas que o Mustang faz muito bem, e aqui eu acho que faz melhor do que nunca, é colocar sorriso no rosto. Vou colocar o modo Track aqui, ele mudou a grafia do painel, justamente para mostrar um pouquinho da performance do... Só trocar a marcha, né? Um pouquinho da performance do motor Coyote, que nessa geração, ele tá, se não me engano, na 4ª geração dele, e ele passou por algumas mudanças que, na verdade, assim, boa parte das mudanças que foram feitas nesse motor tiveram mudanças internas, né, por conta da injeção direta. Ele tem maior taxa de compressão, tem um pistão maior, mas eu acho que muito do que foi utilizado aqui foi um pouco do que a Ford oferecia como opcional. No pacote da Ford Performance, eles vendiam, por exemplo, na época que lançou o Shelby GT 350, acho que chamava tipo Power Pack 2, era uma coisa assim, que vinha coletor de admissão, o corpo de borboleta e o filtro de ar que era utilizado no Shelby GT 350. Primeira coisa assim que chama muito a atenção no Mach-1, que já é um carro, vamos dizer, voltado mais para essa parte de dirigibilidade. Basicamente aqui eles fizeram um meio termo entre o GT 350 e o GT. Então eles trouxeram para mim aqui um belo competidor
de um Camaro SS1LE, que inclusive eu tive a oportunidade de mostrar recentemente aqui no canal. Deixa eu andar um pouquinho mais de boa para conversar com vocês. Mas aqui eles trouxeram um motor com mais potência, então esse carro tem em torno de 50 cavalos a mais do que tinha o meu, que faz sentido quando a gente olha o que a Ford divulgava na época, era mais ou menos isso. Então nessa geração, na versão normal, ele passou para uns 460 e aqui tem 483 cavalos, se não me falha a memória. Só que o que eu acho que eles conseguiram trazer pro Mustang foi uma característica, que ele não é tão xoxo em baixa, pelo contrário, ele é bom, assim, essa faixa para usar na cidade. E aí eles trouxeram um comportamento para o carro, que ele gira agora na casa de 7.500, isso é bem legal, ó. Tá vendo? Ó, ele chega exatamente 7.500 e antes era 7.000. Então para mim, basicamente, aqui eles trouxeram o conceito do Power Pack que eu comentei com vocês, já para um produto de linha, justamente para ter um carro mais rápido, para ter uma potência mais próxima dos 500 cavalos. Isso até faz sentido quando a gente vê que a Ford acabou de anunciar que a nova geração do Mustang, eles comentaram que vai ter na casa de 500 cavalos. Então, isso é uma coisa que de certa forma, assim, traz o carro para aquele patamar do que era o Corvette que eu tive, né? O Corvette C06, um V8 aspirado de 500 cavalos. E aqui a gente está falando do motor Coyote, que é um motor 5 litros, né? Um motor menor do que a família de motores LS, LT da Chevrolet, que já são os motores na casa de 6 litros, 6.2, né? Que a gente encontra hoje em dia no mercado no Camaro e no Corvette. Então, eu acho que nesse ponto, assim, eu acho isso bem interessante, que eles estão conseguindo chegar num produto original, com garantia, atendendo às normas de emissões, com 100 cavalos por litro, né? Então, no mundo de hoje, que a gente vive cada vez mais os lançamentos com algum tipo de energia auxiliar ou mais de um tipo de fonte de energia no carro, né? No caso dos motores elétricos, né? Os carros híbridos que a gente tem tanto visto aí no mercado, eu acho muito especial que a gente ainda consiga ter produtos 100% a combustão. Pode ser que surja um Mustang híbrido, mas o V8 vai continuar existindo, e isso para mim é uma coisa que faz muito sentido, assim, enquanto for possível, principalmente pelas questões de emissões. Eu acho que é um tipo de experiência que as pessoas têm que viver. O carro elétrico é sensacional, mas o carro elétrico não tem isso daqui, ó. Isso faz muita diferença na experiência de dirigir. Eu poderia chegar nos 100 km por hora da mesma maneira, mas quando eu tenho ronco, eu tenho um sabor ainda mais especial. E aí eu acho que entra um ponto que, para mim, o Mustang é um carro muito especial, que é justamente nesse balanço que o Mustang consegue fazer. O Mustang, de uma maneira geral, ele não é, talvez, o carro mais esportivo que você vai encontrar no mercado. Tanto quando eu tive o Corvette, eu achei o Corvette um carro mais especial para o lado esportivo. Só que o Mustang, ele traz um negócio que ele é um baita parceiro. Ele é um carro de fato para quem quer usar no dia a dia, né? E quando eu falo isso, muito do que eu estou falando é da realidade de onde é o principal mercado desse carro, que é nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente sabe e conta com uma série de problemas para usar um carro desse no dia a dia, principalmente relacionado à parte de segurança, mas o que eu falo é, o Mustang, a cabine dele é muito agradável. E isso eu acho até diferente do Camaro. Hoje em dia eu tenho um Camaro na garagem aqui no Brasil, um Camaro da 5ª geração, mas o que eu acho que é gostoso, e isso foi muito bom usar esse carro no dia a dia, porque ele me trouxe tudo aquilo que eu curtia do Mustang, que é essa história de ter um carro com um campo de visão super gostoso, um carro que dá para colocar a família, dá para colocar minha filha ali atrás no banco, então que ele tem um espaço, é um carro agradável, tem um baita porta-malas. Então eu acho que essa combinação do Mustang faz dele um carro muito especial, e eu acho que o que eles conseguiram aqui nesse carro foi justamente talvez corrigir as coisas que eu tinha vontade que o meu Mustang fosse diferente. Eu queria que o meu Mustang tivesse um pouquinho mais de potência. Eu acho que ele tinha 435 cavalos, se não me engano, no HPs na época, e eu queria que ele fosse um carro melhor de comportamento. E isso é uma coisa super legal, que aqui eles começaram a utilizar um sistema que eles chamam de adaptativo. Basicamente são amortecedores que você consegue ter mais de uma rigidez, você consegue programar eles, vamos dizer, para algumas intensidades, e
E o carro é muito mais gostoso de usar, ele tem barras estabilizadoras maiores, ou seja, toda essa parte de performance do carro foi revisado. E eu acho que boa parte disso foi a escola que a Ford trouxe do Shelby GT350. Eu tive a oportunidade de andar no Shelby GT350 até antes de eu ter o canal, foi no começo de 2017, se não me falhe a memória, num evento, e eu fiquei impressionado naquela época com o comportamento do carro. Aqui eu estou no chamado modo track, então ele mantém o carro sempre mesmo em drive aqui, ele mantém o carro sempre numa faixa de giro assim, com uma resposta mais rápida, a direção fica mais pesada, a suspensão fica mais rígida, e eu acho que tem algumas coisas que são legais, então eu consigo ter esses modos de condução, então a fábrica consegue aumentar o leque de clientes que ela consegue agradar com o carro, e de fato, até para usar na buraqueira no dia a dia aqui de São Paulo, o carro foi super agradável, super mesmo, assim, eu não estou exagerando, assim, é um carro, nossa, muito melhor de andar do que o meu Camaro, por exemplo. Então, eu acho que isso é interessante, o modo de condução, ele simplifica para o cliente e ao mesmo tempo eles conseguem fazer um carro mais arisco de acelerador, um carro mais arisco de, tá vendo, essa coisa da resposta do câmbio, do motor, só que ao mesmo tempo se eu jogar aqui no modo normal, ó, ele vai entrar numa situação que a calibração do câmbio já muda e tal. Então, então o carro ficou bem mais dócil, trabalhando numa rotação mais baixa. Então, assim, uma das coisas que eu vejo nesse último Mustang, vamos dizer, dessa geração, é que ele é um carro mais maduro, ele parece. Assim, ele é um carro que ele deixou de ser só um bad boy para se tornar um carro de fato com uma dirigibilidade mais voltada para aqueles caras que curtem mesmo pegar um trecho de curva e colocar o carro em situação de curva. E aí entra um ponto que eu achei interessante, assim, que diferente do meu carro, do que eu tive, esse carro ele parece mais leve. Eu acho que é porque ele está mais ágil, então ele é mais agradável de usar. Eu acho assim a transmissão automática, para quem não é tão hardcore com dirigibilidade, eu acho que ela funciona super bem, né? E aí entram algumas características, que é essa transmissão de 10 velocidades, que é uma transmissão que inclusive a gente consegue encontrar no Camaro da atual geração. Você tem as marchas literalmente empilhadas, e tem uma outra situação, que é o caso, sei lá, por exemplo aqui, eu estou 7ª marcha a 50 km por hora, que é aquela situação de você ter um consumo menor de combustível. E isso é uma coisa que eu fiquei impressionado, assim. Esse carro usando no trânsito pesado, anda e para, aquela coisa chata, 6 km com litro, muito bom, achei. Andando no trânsito mais leve, 8,5, 9. Pegando estrada, andando nos limites da via e tal, fez 12, 13 km com litro. E a gente está falando de um motor 5 litros, V8, com quase 500 cavalos de potência, ou seja, é um negócio que há muito tempo atrás seria impensável. O que eu sinto em relação a essa transmissão? Por ela ter muitas velocidades, ela tem situações quando você dá carga assim, que eu sinto que o carro ele tem algumas faixas assim, que ele demora às vezes um pouco para responder, e eu acho que a condução do carro ela não é tão envolvente como é com transmissão manual. O carro que eu tive era um carro muito semelhante a esse, porque ele era um GT Premium Performance Package, ele seria mais ou menos o que é esse carro, vamos dizer, no atual. Obviamente que esse carro é um pouquinho a mais pelas coisas que a gente sabe os equipamentos que ele ganhou, mas eu acho que se aproxima muito, eu acho que faz muito sentido, assim, essa comparação. Então, assim, eu sinto que a transmissão manual é mais envolvente. E isso eu acho uma judiação, porque muito do que as marcas fazem hoje aqui no país, elas tendem a olhar para o lado, elas tendem a pegar uma coisa um pouco mais fácil, assim. Eu acho que para mim falta um pouquinho daquele cara ali na área de produto que tenha a veia do carro e que entenda a cabeça do consumidor e saiba que eu tenho certeza que tem muito consumidor que, se tivesse esse carro com transmissão manual, seria o fator decisor de compra. E eu vou te falar, esse para mim é um fator de decisor de não comprar, porque para mim é um carro que obviamente seria uma baita de uma grana, mas não seria aquele carro completo. Eu acho que se esse carro tivesse transmissão manual, para mim faria total sentido de ter, porque muito do que eu falo, eu não estou preocupado se eu sou
2 centésimos, 2 décimos mais rápido ou mais lento no 0 a 100. Eu quero o carro que me proporcione a melhor experiência, por isso que eu acho que é tão especial. Outras duas coisas relacionadas a produto que eu faria para o carro para o Brasil. Banco Recaro, eu acho que tem um baita de um apelo para o brasileiro. O brasileiro hoje que tem 40, 50 anos de idade, ele cresceu vendo carros esportivos no Brasil com Banco Recaro. Banco Recaro talvez é a marca mais tradicional de banco para carro e tem como opcional, e eu tinha no meu carro. Ela é ajuste manual, ela não tem aquecimento e resfriamento. Sinceramente, isso não vai fazer diferença nenhuma para quem gosta de carro, mas ter um Recaro escrito e ter aquela abraçada que o Banco Recaro dá, com certeza eu acho que faria diferente. E eu teria trazido uma série desse carro com, acho que eles chamam de Power Handling, Handling Package, é um pacote voltado para quem quer acelerar em pista, para quem quer acelerar em track day. Basicamente o carro vem com alguns ajustes de clique de amortecedor, pelo que eu entendi, e vem com uma coisa que eu acho fundamental, tanto para o visual como para a performance. O pneu não é 275 e 255, ele é 305 na frente e 315 atrás, que se não me engano é até a medida do Shelby GT 350. Eu acho que aí esse carro seria perfeito. E eu vejo que aqui no Brasil tem muito consumidor que ainda não abriu a cabeça para esse carro. Eu não sei se é porque eles ligam esse carro à Ford, se é porque vem aquela história e aquele papo, como é que eu posso dizer? Talvez um papo meio besta até, de a Ford vai sair do Brasil, e a Ford não cuida mais da gente, aquela coisa meio carente, meio exagerada assim. E aí eu vejo que as pessoas às vezes perdem a oportunidade. Porque uma das coisas que o Mustang tem é uma simplicidade na construção, que isso me conquista muito. Me conquista, sabe por quê? Porque no dia a dia eu quero justamente um carro que eu saiba que eu consiga mexer e principalmente um carro que eu tenha certeza que daqui a uns bons anos com ele na minha garagem, ele não vai me trazer nenhum tipo de surpresa. Sabe aqueles carros que quando eles começam a ficar mais antigos, eles começam a trazer problema na ECU, problema no atuador do câmbio, problema no isso, problema no aquilo, e justamente aqui eu acho que o Mustang ainda conserva isso. Ele usa um motor que é bem utilizado dentro da família Ford, tanto no Mustang quanto na F-150, principalmente nesses dois carros, e toda a parte de desenvolvimento do carro, com certeza eles vêm aprimorando muito aí ao longo dos tempos. Quando eu estava com o meu carro, eu tive um problema na caixa evaporadora do ar-condicionado, que um serviço que foi coberto na época por garantia. Isso foi a única coisa. E uma das coisas que eu curti pra caramba no Mach-1 é que, assim como na parte de performance eu comentei sobre alguns pontos que ele herdou do GT 350, aqui a gente vê, né? Então toda essa parte traseira, eu imagino que esses escapes tenham vindo do Shelby GT 350. Estão vendo? Aqui para o Brasil ele vem com a lanterna com fundo claro, né? Para a Europa ele também vai com essa lanterna, então ele não forma aquela sequência de luzes que particularmente eu adoro. E é engraçado porque olhando esse carro eu lembro que a primeira vez que eu vi ele pessoalmente lá em 2014 no lançamento, quando ele foi apresentado, a linha dele para mim foi muito marcante. E muito marcante de uma forma positiva, aquele desejo, sabe, de um dia ter na garagem. E é curioso, porque hoje em dia, recentemente a Ford apresentou a nova geração e a nova geração não causou esse mesmo friozinho na barriga, vamos dizer, que esse carro causou. Eu acho que ainda quero ter a oportunidade de ver o carro pessoalmente, para justamente poder dar, enfim, a minha opinião final. Algumas coisas que eu faria diferente nesse carro. A primeira delas é um acessório que eu coloquei, que é justamente para eliminar a vareta. Eu não vejo problema nenhum na vareta, mas tem uma coisa na vareta que me incomoda, é a parte estética e a parte funcional. Então eu não acho bonito de ver, eu prefiro o cofre, né, todo aberto, e prefiro também com facilidade de acesso. Então tem alguns acessórios que são vendidos. Para cá também tem um acessório que é uma capa preta, que fica aqui em cima, justamente porque aqui ele começa a formar esse vapor d'água e com o tempo ele vai ficando amarelado. Esse motor ele perdeu a cobertura, né, porque o coletor de admissão é diferente. De fato, é essa geração, né, que já tem injeção direta, enfim, até dá para ver aqui que na bomba de alta pressão eles colocaram essa espuma para justamente reduzir
o barulho do pulso da bomba. Tem algumas coisas de acabamento assim que particularmente eu não curto muito os chicotes expostos aqui. Vocês forem ver, estão vendo que tem fita já soltando, ó, esse tipo de coisa, tipo uns fios meio pendurados, ou outra fita soltando aqui embaixo. Então tem algumas coisas de acabamento, mesmo isso daqui ela começa, com o tempo ela começa a desfiar, estão vendo? Porque ela não tem acabamento na malha. A malha em si é bonita, mas o fato dela não ficar presa, com o tempo ela começa a desfiar. Então tem algumas coisinhas assim da parte visual e da parte de acabamento que eu faria um pouco diferente. Acho, e isso é uma coisa que talvez o brasileiro ainda não se atentou para esses motores assim, é que são motores que você já parte de uma base de 480 cavalos, ou seja, para você ganhar potência nisso daqui é um negócio que tem muitas possibilidades, né? Esse motor, obviamente, nessa parte de admissão já foi um pouco explorada, mas ainda tem coletor de escape que dá para fazer, tem uma parte com certeza de reprogramação. Imagino que troca de comando assim já começa a ficar um pouco mais complexa, porque no Coyote são 4 comandos, enfim, não que não dê para fazer, dá para fazer, mas já começa a ficar um pouquinho mais complexo. E para quem deseja partir para a sobrealimentação, esse motor com 700, 800 cavalos é uma coisa que com certeza vai extrair uma performance ainda melhor, e eu tenho certeza que vai ter ainda uma grande durabilidade. Se não me engano, um kit turbo nesse motor, e só um parênteses, ó, outra fita soltando aqui, estão vendo? No chicote. Esse motor montado biturbo, tipo com 0,4 de pressão, já vem em seus 750, 800 cavalos, se não me falha a memória. Então, assim, é motor grande, né? Motor grande para sobrealimentar também é uma maravilha. Então, para a galera de performance, com certeza eu acho que dá para fazer um carro muito legal e principalmente um carro legal e durável. Acho que esse é um dos pontos que me agrada bastante nessa característica do Mustang. Aqui dentro na cabine, o painel digital deixou o visual do carro mais moderno, mas ainda assim eu sou um cara que eu prefiro os instrumentos analógicos, assim, acho mais bonitos, mais elegantes na forma como são apresentados, né? Na hora de você comprar o carro, com certeza essa tela, que ela tem essa possibilidade, né, de mudar o visual aqui, ela é um negócio que seduz quem compra, tá vendo? As diversas visualizações, mas eu ainda acho a visualização clássica com os instrumentos, eu acho mais bonitos. Até os manômetros aqui no meio, que são muito mais funcionais do que, por exemplo, o que eu tinha no meu carro, que eram os dois montados aqui, né, no lugar dessa saída de ar, mas eu acho mais bonito, particularmente. O sistema Sync 3 ainda não é bom de utilizar. Por várias vezes eu tive que reiniciar, até essa dica, você aperta essas duas teclas aqui, ele reinicia o sistema, porque ele para de reconhecer o Apple CarPlay. Então toda vez ali você vai com o cabo para conectar, não conecta o Apple CarPlay, aí eu venho aqui, aperto até ele zerar a tela e aí ele volta. Eu não sei se isso precisa atualizar a tela, no caso da minha atualizava automática lá no Wi-Fi de casa, mas aqui reiniciou. Enfim, é uma coisa que ainda não é boa. Gosto muito do interior, esse painel com essas duas partes assim que lembram de fato o Mustang da primeira geração. Acho super legal essa identidade visual, que eu acho até que se perdeu no novo, né? O novo ele está com uma tela comprida, com uma outra tela que emenda, enfim. Eles estão tentando modernizar, mas eu acho que o principal, e é algo que eu valorizo muito na Ford com essa iniciativa, foi justamente de continuar tendo Mustang em linha, de continuar tendo Mustang com a mecânica V8 e tal. Tenho muita curiosidade de andar num EcoBoost preparado, que eu acho que deve ficar um carro bem interessante, e é sim um carro que eu teria no Brasil. Eu acho que se tivesse esse carro, que é um carro de uns 30 e poucos mil dólares aqui no Brasil, na faixa de, hoje em dia, sei lá, 300 mil reais, um carro desse, na realidade do mercado hoje, eu acho que é um carro que teria público. Traz um carro desse com câmbio manual, se não me engano ele tinha um pacote também de performance e tal. Eu acho que ficaria um carro super interessante nesse mundo que a gente vive, da turma que curte os remaps e tal. Ter um carro desse que o cara consegue ter uma performance legal, eu acho que seria um baita brinquedão aí para concorrer, vamos dizer, com o que seria um preço de um Golf GTI se ele tivesse ainda no mercado. Então, de uma maneira geral, coisas que me fazem ter vontade de ter um Mustang de novo na garagem, eu acho que é principal
dessa combinação. Eu acho que a gente vai chegando numa idade, eu estou chegando próximo dos meus 40 anos, que eu estou na cabeça assim que eu prefiro ter um carro bom que me atenda em algumas frentes do que ter vários carros e cada um de um jeito, de uma característica. Então, o que eu gostei muito é um carro que eu usei no dia a dia, é um carro que quando me der vontade, eu quiser ir para a pista, eu consigo ir, eu consigo fazer uma viagem, colocar minha filha aqui atrás, eu tenho porta-malas, então essas combinações para mim tornam o Mustang de fato um carro muito especial. É um carro com história, é um carro único, é um carro que tem a marca dele está acima de uma marca Ford, entendeu? E isso eu acho que torna também ele muito especial, por isso que eu coloco ele ao lado do Corvette, que é outro carro que não tem o símbolo da Chevrolet, que tem a marca própria, e coloco ele também ao lado de um 911. Acho que são 3 carros que estão aí no mercado há mais de 50 anos e que eu torço para que fiquem durante muito mais tempo, para que muito mais pessoas possam viver a experiência legal do que é ter um carro desse na garagem. Tá bom? A gente se vê numa próxima aqui no canal. Grande abraço a todos. Tchau!